Olá, eu sou a Cidiana Macedo, do blog Daquilo que se come. Hoje eu quero trazer uma receita, quero compartilhar com você uma receita de Páscoa. A nossa receita é a folar de Páscoa. A folar de Páscoa, ela é uma receita tradicionalmente portuguesa. Várias regiões em Portugal existe uma receita sobre folar. Elas são uma receita dessa época do ano. Por exemplo, a região de Extremadura tem uma receita muito saborosa, que é a receita que eu vou ensinar hoje aqui no canal. A região da Beira, de Mira, né, e de Vila Nova de Poiares também tem uma receita de folar de Páscoa antiga. Então, ela está identificada como uma receita tradicional, uma receita que representa muito esse momento e representa muito também as práticas alimentares desta época do ano em Portugal. Então, eu separei essa receita da região de Extremadura que eu vou ensinar aqui no blog. Fica saborosíssima. Se você quiser dar de presente para alguém, eu gosto muito de dar de presente no Natal, na Páscoa, para algumas pessoas que me são muito especiais, um presente na forma de comida. Então, de um prato. Então, é o bolo de rei no Natal, agora na Páscoa é o folar. Eu não havia feito ainda essa receita. Foi a primeira vez que eu fiz e, gente, fica saborosíssimo. Ela não é trabalhosa, ela tem que ter paciência, porque ela leva um tempo para fermentar, mas ela fica deliciosa. O cheiro na casa da canela com a erva doce, ai, gente, é maravilhoso. Deixa assim aquele cheirinho bom o resto do dia. Então, é uma receita que eu recomendo muito que vocês façam, que quem gosta de dar de presente também possa dar de presente essa receita, porque é fantástica. Eu tirei essa versão de um livro. Quando eu fui para Portugal, eu trouxe vários livros, né? E um desses livros, eu provei também ela lá. E um desses livros é um livro muito interessante, que é esse livro aqui da Maria de Lourdes Modesto, que é A Cozinha Tradicional Portuguesa. É bem grande, ó. E eu tenho realizado várias receitas daqui, eu gosto muito. Ultimamente eu tenho focado também um pouco nesses estudos relacionados à doçaria portuguesa, essa relação da doçaria portuguesa com Belém, por exemplo. Uma das primeiras referências ao folar de Páscoa que eu encontrei aqui no Brasil foi no jornal Correio da Tarde, do Rio de Janeiro, de 1858. Na ocasião, eles estavam fazendo uma matéria em que eles falavam sobre várias tradições de Páscoa espalhadas pelo mundo. Então, eles falam da França, de São Petersburgo e falam de Portugal. No caso de Portugal, eles fazem referência a uma rosca, a um pão, que é feito de farinha de trigo e que na região do Porto, as madrinhas ofertam esse pão, tradicionalmente aos seus afilhados, como um presente de Páscoa. E isso em 1858 no jornal No Brasil. Então você imagina que essa associação, né, com a folar, com a Páscoa já é mais antiga. Então que esse consumo também vem antes de 1858. Tanto que já era identificado como uma tradição de Portugal. Então é bem interessante observar que ele já é um alimento, ele já é um prato que já é consumido e que já vem de antes, né? Então que a relação identitária com ele já vem de antes de 1858, porque para ele aparecer no jornal aqui no Brasil em 1858, fazendo referência a uma tradição alimentar, então é porque ele já era consumido bem antes disso. Então é um alimento, né, que simboliza muito também esse momento. E aí eu queria compartilhar com a sua família, com você, essa receita que é tão maravilhosa. E eu tenho certeza que se você fizer, você também vai achar. Nessa receita da Extremadura, leva os ovinhos cozidos, que é uma forma que eu acho muito bonita de você fazer, de você colocar na mesa. Então, eu fiz com os ovinhos e todo mundo aqui em casa amou. Você depois come os ovinhos, é muito interessante de fazer.
E também quero chamar a atenção para uma receita de 1980 que foi publicada no Caderno de Receitas União. A União, ela tinha uns cadernos de receitas como ainda tem hoje, e na edição de 1980, que é uma edição comemorativa dos 70 anos da indústria, né, da fábrica União no Brasil, eles trazem várias receitas. O livro é muito interessante, e uma dessas receitas é a rosca ou folar de Páscoa, porque aqui no Brasil ela também foi conhecida como rosca, então era rosca, e lá em Portugal era folar. Então é bem interessante, eu te convido a acompanhar a receita, o passo a passo da receita, a fazer, a me contar aqui nos comentários o que você achou e também qual é a memória gustativa que te lembra da Páscoa. Não esquece de ativar o sininho, de se inscrever no canal e de dizer o que você está achando das nossas receitas históricas. Para falar de Páscoa, nós vamos utilizar um pouco de leite. Eu estou colocando aqui 200 ml com 15 gramas de fermento biológico seco. E aí você mexe e vamos deixar descansando por um período de 20 minutos. E o folar é muito comum nessa época do ano em Portugal. Então é muito comum para fazer uma receita de Páscoa. E aí eu vou tampar agora essa mistura e ela vai descansar 20 minutos. Para esse segundo momento, nós vamos fazer uma massa com 2 ovos, 400 gramas de trigo, 2 colheres de açúcar, 50 ml de leite, porque as 200 outras ml eu já coloquei naquela massa base. 1 colher de café de erva doce moída, de canela e de sal. Nós vamos começar amassando o trigo com os ovos. Passado o tempo daquela preparação de base, ela fica assim. E aí eu vou misturar com aquela outra massa que a gente já estava fazendo. Depois de misturar as duas massas, ela vai ficar nessa consistência. E agora eu vou deixar descansar por 5 horas. Então tá aqui, ela dobrou de tamanho. E agora eu vou pesar, vou dar uma sovada nela, vou pesar e vou dividir em duas bolinhas. Uma característica bem legal da folar é que você usa ovos cozidos. Então eu vou usar 4. A gente faz uma covinha e coloca os 4 ovinhos. E aqui ela já tá praticamente pronta. Eu coloquei os ovos cozidos, fiz a trancinha aqui por cima e vou pincelar com gema e vou levar ao forno. Com essa outra aqui, eu vou fazer diferente, tá? Eu vou cortar a pontinha com a pontinha da tesoura no formato de cruz. Agora ela tá pronta, eu pincelei com ovo e eu vou levar ao forno, as duas.